o que que acontece? Essa energia, ela só tem esta vibração. Ela não conhece outra. A briga. Aquela briga. Sei lá. Ela só conhece aquilo. Então, assim, eu fui ofendida. Um exemplo. A única informação que ela conhece é fui ofendida. Ela não conhece, porém, eu também fiz uma coisa errada e por isso que... Ela não conhece isso, ela é massa. Ela não é racional, ela não é consciência, ela não é nada. Ela é um bloco. Esta massa só conhece isso. Quando ela vier, a sensação vai dar essa, porque é a informação que ela tem. Ela vai vibrar. Neste momento, você está no consciente. Por que que eu tô falando para você entrar nessa sensação? Porque quando você traz ela para você... E aí, Samara? Você tem fome de quê? Você escreveu aqui para mim, mas repete para eles escutarem também. Vamos lá. Fome de conseguir dormir bem. Ultimamente eu não tenho conseguido dormir bem à noite. Tá. Eu tô gravidinha e eu tô fazendo o curso de humanoterapeuta. Que turma que você é? De agora, a 11, a A última. 11. Humano 11. Então vamos lá, Samara. Deixa eu entender melhor. Esse processo de não dormir é, como é que... Deixa eu entender esse histórico um pouquinho, tá? Então você... porque na gravidez tem um monte de processo hormonal. Então é natural que tenha uma mexida muito grande. Mas vamos entender como é que é isso. Você dormia super bem, sempre dormiu super bem. E aí, de repente, Muito. começou a ter um problema. Como é que é isso? Ou Isso. não, sempre foi mais ou menos. Como é que Eu é? sempre dormi muito, desde que eu nasci, eu durmo muito. Sempre dormi muito. Eu também. Só que meu pai faleceu foi em outubro do ano passado. Tá. E eu vim morar com a minha mãe e com o meu irmão, né? Eu tava morando sozinha e voltei a morar com a minha mãe. Sim. Aí eu, assim, eu durmo com a minha mãe, né? Eu tô dormindo com a minha mãe. Só que chega na hora de noite, no início, eu não conseguia dormir de madrugada, passava a madrugada toda acordada, só ia conseguir dormir 5 horas da manhã. Aí agora eu tô fazendo exercícios para conseguir, né? Me centrar, vir o sono. Ontem mesmo foi uma peleja para dormir, só às 3 horas da manhã eu consegui dormir. Aí eu durmo, só que eu me sinto cansada e eu fico, no caso, acompanhando o sono da minha mãe, né? Que aí ela tem aquele start do sono, aí fala, aí ri, aí se mexe. Aí eu tô Nesse processo. Então, nesse... quando que isso começou? Quando você foi morar com a sua mãe? acho que começou mais quando eu voltei a morar com a minha mãe. Antes eu não... Desde o começo ou um pouco mais para frente, tá? Um pouco mais pra frente. Não foi Um no pouco começo. mais Não, para... não foi Então no começo. você foi morar com ela em dezembro, Não, perdão, em outubro vim, mesmo? eu vim morar assim que meu pai faleceu. Meu pai Em outubro, faleceu. novembro mesmo. Isso. Tá. Você consegue identificar? Porque se eu estivesse trabalhando na mesa, eu ia encontrar a data e eu já ia te falar já. Mas não é o caso aqui. Você consegue identificar quando que isso começou? O sono, tá? Não estou startando o processo lá atrás. Quando que foi? Então, outubro seu pai morreu, outubro você vai, mais ou menos outubro você vai morar com a sua mãe, outubro, novembro. E quando que você começou a não dormir? Foi esse ano. Foi em março. Março, Hum, por aí. tá. Não dormir mais ou menos em março, quando começa a pandemia, certo? Isso. Tá. Quando que você engravidou? Em janeiro. Janeiro. Então você já tá de 6 meses, né? 6 meses. Sete quase, né? Engravidou em janeiro. Tá, só pra eu entender uma coisa aqui. Quantos anos você tem? 25. 25 anos. Tá. Se eu puder te perguntar uma coisa, não tem exatamente nada, não necessariamente tenha nada a ver. Eu só quero entender uma coisa. Se eu puder te perguntar uma coisa aleatória, o que é que te tira o sono? Pensamento. Não, você não consegue dormir. Assim, o que é uma coisa na sua vida que te tira o sono?
que te deixa preocupada? Eu fico pensando, tentando não pensar, porque toda vez que eu sonho, ele sempre está nos meus sonhos também, né? De alguma forma. Eu não sei se pode ser isso. Aí eu sempre tento, antes de dormir, eu oro, aí eu faço, eu entrego, né, o meu magnetismo para poder ajudar. Tá. Porque assim, eu não consigo ajudar meu pai Pera... agora no momento que eu não estou fazendo a prática Não, do você não consegue aromaterapeuta. ajudar porque o seu pai não precisa de ajuda. Samara, seu pai não precisa de ajuda. Não se preocupa com isso. Eu fico nessa, achando que ele está precisando, pela forma que foi tudo. Ele não precisa de ajuda. Não se preocupa com isso. Que bom. Você confia na espiritualidade? Confio. Então, por que você está preocupada? Se você confiasse de verdade, você não estava preocupada. Você confia, você diz que confia aqui e aqui, mas não aqui. Porque se você tivesse, você não estava preocupada. E é isso que está tirando seu sono. Entendi. Confia, ele não precisa de ajuda. O que ele passou, Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. E nem um frio maior que o nosso que um cobertor. Não, Então, o que ele passou, o que quer que tenha sido, que eu não sei, pelo que você falou, foi um processo difícil, aconteceu porque tinha que ser assim, porque não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então, na verdade, era o processo dele, tá? E o que ele passou é para depurar os próprios processos. O que quer que tenha sido, né? eu acho que tá Então, tudo na cabeça, né? Porque, assim, exatamente. quando ele morreu, eu fui, assim, para minha mãe ficou muito abalada, né? Então, eu consegui acalmar ela em tudo em relação a isso, que eu consegui passar isso para ela. Mãe, aconteceu porque tinha que acontecer, a gente não sabe o que ele passou nas vidas dele, porque eu já tenho esse entendimento, só que a Sim. gente fica preocupada, né? Assim, a gente não sabe. Acho que é porque eu não consigo ainda ver na mesa. Mas você não vai ver. Samantha, entende uma coisa, você não vai ver nada do seu pai. Nada. O seu pai morreu, acabou. Deixa ele seguir o processo dele de recuperação. Fique com o amor que você tem por ele. Você não tem que ajudar ele. Se ele não precisa de ajuda. E se ele precisar no campo espiritual, é a equipe espiritual que vai fazer. Ninguém morre e fica solto de qualquer jeito, tudo. Não é assim. Confia. Que bom. Entende? Confia. Assim, você não vai ver. Enquanto você estiver nessa de que você vai entrar na mesa, olha, tudo que eu venho falando todos os dias, então, não é o meu, o para mim, a minha vida. Esquece isso. Confia na própria vida. Confia no processo. Não tem nada errado. Verdade. Então, você entende? Então, quando a gente fala que confia, a gente tem que confiar de verdade. Porque eu pergunto para as pessoas: você tem, assim, você confia em Deus? Confio. Então, por que você está com medo? Porque você não confia. Porque se você confiasse, não estava com medo. Você entrega e segue. Verdade. Então, não confia. Então, diz que confia, mas não confia. E eu entendo que é um processo, tá? É um processo que a gente está aprendendo a lidar com isso. Não estou dizendo que é uma coisa fácil. Estou dizendo que a gente precisa caminhar para esse lugar. Porque senão você está querendo ter controle. E olha o que isso está fazendo com vocês. Você quer ter controle. Você está mais preocupada com seu pai do que com seu filho. Que precisa de você. Tá? Não tô falando que você não tá preocupado com o seu filho. Eu tô falando que você tá gastando uma energia. Você tá dispondo muita energia para uma coisa da qual você não tem esse controle. Você não tem esse... a gente é impotente perante a isso. Porque isso não é um problema. A morte, ela é algo natural. Assim como a vida. Como a gente nasce, a gente morre. Todo mundo. A questão é que a gente não olhou para isso. A gente não quer encarar isso como uma coisa natural.
na verdade, a gente não quer olhar para isso, né? Então, quando vai se falar, todo mundo na hora de falar de morte, de doença, de suicídio, de câncer, fala, não fala essa palavra. Não fala suicídio. A gente, em vez de discutir, a gente deixa isso quieto e as pessoas não entendem o que elas vivem. Então, assim, o seu pai vai descobrir o processo dele. Se ele estudou sobre isso, ele tem uma consciência um pouco maior. Se ele não estudou, é o processo dele. Isso não faz com que ele não seja recebido e amparado e vá cumprir com aquilo que ele precisar, seja lá aquilo que ele planta e colhe. A morte é só um estado vibracional. Não tem várias vidas. Tem uma única, grande, enorme e infinita vida. Ora encarnado, ora desencarnado. Né? Então não tem nada que esteja acontecendo. O que pode ter acontecido, que eu não sei exatamente o que foi, se você quiser dividir com a gente ou não, não precisa. Mas confia. E confia no processo do processo do seu bebê. Então, tudo aquilo que você falou para sua mãe, na verdade, você está dizendo para você. Escuta. Seja amorosa com você. Seja carinhosa com você. Seja acolhedora com você. Se apoie. Né? Imagina que ele, em alguma instância, ele não tem esse conhecimento racional, tá? Não, as coisas não funcionam exatamente assim, principalmente num período tão curto e de pouca consciência do mundo espiritual, tá? Não pouca consciência, não de ser evoluído, não é isso. Porque não estudou, então tem que ter todo um preparo. Se a gente demora tanto tempo estudando até entender, imagina que nem estudou. Então, nem ganhou consciência sobre isso. Imagina que vibratoriamente ele sinta, não racionalmente, Sim. que você tá mal. Ele ainda tem que carregar esse peso de se sentir culpado por te achado mal. Entende? Desnecessário, né? Desnecessário. Porque eu né? tenho a consciência, né? Então eu entendo a dor. Eu entendo a saudade. Saudade no sentido né? Do convívio. Mas confia. Ó, ele está vivo em você. Faz sentido isso para você? Uhum, sim. Então, o pai, ele existe dentro de você. Mantenha ele vivo. Não seu filho, tá? Seu filho também, mas em você. Metade de você é sua mãe, metade de você é seu pai. Eles emprestaram material genético para você. Então, em tese, 50% ele não está morto. Se tudo isso que existe dentro de você, que foi oferecido por ele, você estiver encarando como morto, Não. você está negando e rejeitando uma parte que habita em você. De toda a sua ancestralidade dele, entende? Mantenha-o vivo. Ele é saudável dentro de você. Ele é eterno em você. Entende? Então, não fique tentando. Se você. Ele não. Eu preciso ajudar. De onde você tirou que ele precisa de ajuda? Ele precisava enquanto ele estava aqui. Por exemplo, às vezes numa doença, num processo, como você fez com a sua mãe, né? Agora ela precisa de ajuda, você apoiou. Então, assim, a gente tem uma família física e uma família espiritual, uma equipe espiritual que nos apoia. Todos nós temos a nossa equipe espiritual, e cada um vai dar um nome aí. Os nossos guias, os nossos mestres, os nossos anjos da guarda, o Espírito Santo, como cada um quiser chamar, não importa, né? Mas todos temos esse aporte energético e espiritual, que nada mais é do que nós mesmos. Oi? É verdade. São contrapartes nossas, que já são mais evoluídas e que têm características particulares e próprias. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem várias partes e que não somos nós que temos. Nós somos uma parte de algo, entendeu? A gente sai do centro. Então, a mesma coisa. Se você tem tudo isso, ele também tem. Verdade. Entende? Então, assim, ame o seu pai. Mas não carregue esse peso de ter que resolver alguma coisa por ele, porque não tem. E ainda que ele precisasse de alguma coisa, você não tem como resolver.
Não entendeu? Porque agora ele está num nível onde ele vai precisar de um tipo de ajuda que o mundo físico não tem como dar. Né? Então, cura esse pai dentro de você. Acho que é porque a gente teve sempre uma relação muito difícil, né? Assim, a gente nunca... Minha mãe dizia que os genes eram iguais, né? Era a mesma coisa. Só que eu levo muito do meu pai, me ensinou muita coisa. Mesmo sendo uma relação difícil, ele me fez assim uma mulher que não abaixa a cabeça para ninguém, não sempre botei minhas vontades, né? Prevalecer o que eu sinto, não ligar para os outros. Então, agradeço muito, assim. Mesmo tendo sendo uma relação difícil, né? Eu fiz até um tratamento, assim, logo depois que ele faleceu com o pessoal daí. E, assim, realmente foi um inferno que acabou, né? Assim, de uma certa forma. E agora, assim, eu tô grávida, né? Só felicidade. Minha mãe tá super feliz, tô super feliz. Que bom. Então, cura esse pai dentro de você. Cura essa relação. Foi o melhor que vocês puderam fazer. Isso. De acordo com o nível de consciência. Ele te deu o que ele soube, como ele soube, da maneira que ele soube. Às vezes, por amor, a gente é mal criado. A gente é mais mal criado com as pessoas que estão mais próximas do que a gente mais ama, porque a gente pode ser o que a gente é. Entendeu? A gente pode perder a linha. A gente pode falar o que no fundo a gente pensa, porque às vezes a gente dá um chacoalhão e às vezes a gente queria que a pessoa enxergasse. Então, isso é a mesma coisa. É a maneira que cada um encontrou de expressar o seu amor, entende o que eu quero dizer? Então, não se culpa por isso. Ah, mas a gente não se dava bem. Gente, se dava a maneira de vocês, como vocês podiam e conseguiam, entendeu? Se não se desse bem, não se amava, né? Então, cura esse pai dentro de você. Esse pai, todos esses pedacinhos, você cura no sentido de, se você precisar, faça um movimento de voltar em cada um, mas assim, é profundo isso, não é assim, aquela coisa que fica lá só repetindo uma frase que não serve para nada, tá? Esquece essa conversa, isso aí não serve para nada. Oração que a gente fica falando, serve pra nada. Tá gastando só a nossa língua. Isso quem disse é espiritualidade, tá? De verdade. A oração que a gente fica falando da boca pra fora não serve pra porcaria nenhuma. Só pra gastar nosso tempo de fazer outra coisa que prestasse. Eles são mal criados. Viu como eles amam a gente de maneira mal criada também? Verdade. Igualzinho. Tomamos cada bronca quando a gente tá coisa errada. Vixe, Maria. E aí, se for interessante para você, faz um movimento do tratamento. Então você vai lá, faz uma linha do tempo, que nem eu fiz com você aqui. Você percebeu que muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo com a nossa vida? Eu falei, quando você foi? Quando que ele morreu? Quando começou? Quando é que você engravidou? E aí você vai percebendo que tem coisas no meio do caminho. Faz uma linha do tempo. Trabalhão isso aqui, tá? De verdade, vai dar um trabalhão. E vai encontrando eu tô aqui porque eu tô escrevendo. Vai encontrando os anos e vai encontrando as situações que foram bem complexas entre você e ele. E com a consciência que você tem hoje, esse fractal tá preso no tempo e espaço. Você tá entendendo que você tá fazendo uma terapeuta, tá? Volta, então não é só uma lembrança, tem uma massa lá presa. Que aconteceu daquele jeito por conta da consciência que vocês tinham, você e ele, no momento. Não importa, não tem julgamento, tá? Não importa se a gente fez mó melequeira. A gente não sabia fazer, a gente tava lá aprontando das nossas para tentar. No fundo, todo mundo tá tentando ser feliz igual eu e você. É só isso, todo mundo tá buscando isso. Mas às vezes a gente mete os pés pelas mãos. Então, volta naquele fractal. Entra em alfa bem profundo, se organiza, ok. Volta naquele momento. Volta, e não é uma lembrança, você vai encontrar essa massa. Pode ser. Por que eu tô falando que não é só uma lembrança? Porque ela vai te trazer sensação no corpo. Ela vai te trazer calafrio. Tô falando que eu posso estar falando com outras pessoas, tá? Ela vai te trazer suador, ela vai te trazer medo. Por quê? Porque a massa tá encaixando.
Só que agora que você está num universo mais consciencial, a massa está aqui, vai dar dor de barriga, vai dar dor de cabeça, vai dar pontada, vai dar tremedeira, vai dar medo, vai dar ansiedade. Você sente isso, traz a massa. Porque esta massa é sua, tá? Ela entra. O que que ela está querendo? Que nem eu falei ontem. Ela tá... Eu não falei aqui, foi na aula. Ela tá tentando te proteger. Toda vez que acontece alguma coisa que encaixa um pedacinho nosso, é por amor. Então, como ele só conhece aquela informação, aquele momentum ali no tempo e espaço preso, ela não tem consciência. Quem tem consciência é eu. Ela só conhece aquele pedacinho, que é o que ela é. Então, ela nos defende. Quando ela vem nos proteger para a gente não sofrer, ela dá a reação. Então, o que que você vai fazer? Você vai entrar em contato com esse momento. Esse momento você vai encontrar essas massas, algumas mais densas, outras menos, do que aconteceu no dia. E vai trazer sensações. Pode ser que dê palpitação. Não importa. Contanto que você entenda que você está aqui. Isso vem, mas você está consciente. Tá? E você sente. O que que acontece? Essa energia, ela só tem esta vibração. Ela não conhece outra. A briga. Aquela briga. Sei lá. Ela só conhece aquilo. Então, assim, eu fui ofendida. Um exemplo. A única informação que ela conhece é fui ofendida. Ela não conhece, porém, eu também fiz uma coisa errada e por isso que... Ela não conhece isso. Ela é massa. Ela não é racional, ela não é consciência, ela não é nada. Ela é um bloco. Esta massa só conhece isso. Quando ela vier, a sensação vai dar essa. Porque é a informação que ela tem. Ela vai vibrar. Neste momento, você está no consciente. Por que que eu tô falando para você entrar nessa sensação? Porque quando você traz ela para você, ela não tem uma única informação. Você traz. Conscientemente, você vai dar uma nova informação para ela. Ela vai vibrar de outra maneira. Ela vai conhecer. Então, agora que ela tinha uma vibração, ela vai ter duas. E aí você vai falar, ó, você vai trazer a massa, vai vibrar, vai sentir ela no seu corpo. Quando você sentir, você vai sentindo, tô com raiva, você vai dando informação do contexto inteiro de como foi. Isso vai acalmando, porque você tá dando o quê? Consciência para ela, lucidez, colocando luz, iluminando. Ó, tem mais um monte de coisa que aconteceu que você não tá sabendo, Marcinha. Deixa eu te explicar. Quando você vai dando, ela vai se acalmando. Automaticamente, a vibração dela vai mudando. Então, você transformou a vibração desta massa, deste pequeno fractal que está no tempo e espaço preso e que, na verdade, ele não necessariamente tem que ser destruído. Ele tem que ganhar consciência. Os nossos fractais vão evoluir. Eles são pedaços de nós. Então, você faça esse movimento profundo. Você vai ver, vai demorar 1 hora para fazer cada um. Você revive a cena, aí você pede perdão se você precisar. Você identifica que você também não foi vítima. Você se arrepende daquilo que precisar. Você perdoa. E aí você vai trabalhando na vibração da massa. É o que eu ensino fazendo manoterapeuta. Só que você faz do assistido. E eu tô te ensinando a fazer em você mesma. Traz a massa e sente essa massa. Só que, claro, existem outros tratamentos, mas neste caso, no que você está vivendo por conta desse luto, desse processo que foi difícil, que está gerando uma culpa, e aí eu não fiz, quero fazer agora. Entendeu? Mas você não está tratando o seu pai. Você está tratando os fractais da Samara que estão presos no tempo e espaço. Tá? E vai fazendo, você vai pegar várias fatias de tempo. Né? Então, com certeza aconteceu um monte de situações. Qual que eu tenho que tratar? A que vier primeiro. Não tem primeiro, segundo, terceiro. Entende? Isso é da nossa racionalidade. No mundo energético isso não existe. Passado, presente e futuro não existe. Está acontecendo tudo aqui agora ao mesmo tempo. O passado está aqui e o futuro já está aqui. Verdade. Né? Não tem essa variação. Então, aqui você sentir naquele momento, você traz. Mas se você quiser ir observando, faça uma linha do tempo para você perceber. Nossa, ali teve uma situação bem complicada. Porque aí você vai começando a entender as coisas que foram acontecendo na sua vida. As coisas difíceis e as lições que essas situações trouxeram. Entendeu? E aí você começa a ter consciência, lucidez sobre o processo inteiro.
Entendeu? E automaticamente, o que que você vai estar fazendo se você fizer isso nesse processo com o seu bebê? Você já está dando muita consciência para ele também. Porque você está pegando essa massa e transformando essa vibração. Ele não sente tudo que você sente? Nesse momento é isso que está acontecendo, né? Então, esta vibração transformada ajuda ele no processo consciencial dele, vibratório dele, né? Entendeu o que eu quis dizer? Mais ou menos? Porque é isso que a gente faz. Eu estava dando uma aula ontem e eu vou só ajudar aqui para as pessoas também terem, porque tem gente que acompanha, tem gente que é humanoterapeuta, tem gente que não é. Toda vez que a gente, eu acho que eu já falei isso aqui, mas enfim, vou falar de novo. Eu não sei porque eu falo para todos os lados, eu nunca sei onde que eu já falei o quê. Se eu já falei, vocês me perdoem, tá, gente? É assim, quando a gente recebe uma situação, então vamos imaginar que eu tenho medo. Medo não é um problema, medo é um instinto, todo mundo tem. Tá? A intensidade desse medo é que é complicada. Conforme eu vou ganhando consciência, meu medo vai diminuindo. Por quê? Porque eu tenho medo daquilo que eu não conheço. Quando eu começo a conhecer, o meu medo diminui. Então, por exemplo, todo mundo morre de medo da morte. Por quê? Nunca olhou para conhecer como é o funcionamento de tudo isso dentro de um padrão energético espiritual, certo? Ok, quando você conhece, a tendência é que o seu medo vai diminuindo em relação a isso. Né? Então, ok. Isso para qualquer coisa. Tá. Então, o medo é um instinto, tá? Mas imagina que aconteceu alguma coisa de maneira mais abrupta na minha vida e aí eu fiquei... Então, eu dei esse exemplo, eu vou trazer ele aqui para vocês. Uma vez, eu estava no centro de São Paulo e aí o carro da frente foi assaltado, né? Por um rapaz. Então, é assim, ó. O rapaz assaltou, não aconteceu nada comigo, mas na hora criei uma aninha. Então, assim, eu estava num lugar, escuta só, eu estava num lugar que tinha um viaduto em cima. E que tinha um monte de menino, moleque, e veio um e assaltou na minha frente. Eu quase morri do coração, na hora. A gente não tem controle sobre, pode ser evoluído o que quiser. Na hora, não tem controle, não precisa ter, a gente não tem esse controle todo. Né? Claro que eu não fiquei louca, mas eu me assustei ali, criou uma massa. Pensamento, sentimento, 100% de você, massa. Nesse momento, eu criei um fractal no tempo e espaço que toda vez que eu passo embaixo de um viaduto, que tem uma coisa em cima da minha cabeça, eu entro assim, se eu não... É quase um ataque de pânico, juro. Só que essa energia vem, a minha consciência está num processo superior, eu já sei que é a minha criatura. O que ela está fazendo comigo? Me atacando? Não, me protegendo. Ela vem por amor. De certa maneira, eu criei ela e ela me ama, então ela me protege. Então, aquilo que eu sinto muito mal é pra... Sai daí, não fica aí, olha que perigo. Entendeu? Então, não é o medo. Então, qual foi o fractal? O medo é assim... Tem tem uma fotografia nisso. É o medo embaixo do viaduto, quando tem um monte de criança ali, era uma molecada, não era mais velho, nem mais novo, nem pequenininho, era uma molecada, e que vem um em direção. Começo a ver... Gente, eu vou entrando no negócio, eu vou ficando assim. Se eu não tivesse consciência, aí o que eu tenho que dizer para minha criatura? Já melhorou os horrores, né? Que toda vez que tem uma coisa em cima e uma molecada, acontece isso? Não. Em qual momento eu já vi que não aconteceu isso? Aí eu tô dando consciência para ela. Eu trago e vou dando consciência para ela. Olha, tá vendo que tem um monte de gente ali, eles só estão brincando e conversando. Aí eu tô dizendo o que para ela? Não é que toda vez que tiver, entendeu? E às vezes a gente cria isso de uma pessoa, a gente cria isso de um estereótipo de uma pessoa, né? Então, assim, criar isso... E aí essas criações vão virando... Elas são criaturas. Entendeu? Essa criatura, ela precisa evoluir. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou limpando o excesso e esse fractal, ele vai evoluir. Isso é o mais surreal da história. Esse é o mais surreal, porque nós estamos criando a nova humanidade daqui a bilhões de anos. Verdade. Nós somos criatura de um criador, que evoluímos até ganharmos consciência. E agora nós estamos ganhando o quê?
A consciência espiritual. Nós estamos alcançando a espiritualidade. E por isso nós temos alguns seres que nos apoiam nisso. Sempre existiu. Porque, de certa maneira, nós somos a criatura deles. Pegou? Entendeu? Onde a conversa chegou? Conversa de doido. Não é todo mundo que vai entender. Entendedores entenderão. E tá tudo bem, né? Porque é muito mais profundo do que o que a gente está habituado a compreender. Então, o seu pai está alcançando o processo dele. Nós estamos alcançando a nossa espiritualidade. Não significa que a gente não tenha um espírito que conduz, que vem via nosso Criador. Ele nos deu a vida, então esse espírito condutor de tudo. Porém, agora nós estamos ganhando consciência para alcançar uma espiritualidade. Alcançar o universo espiritual, alcançar a dimensão espiritual. Quem fica só na racionalidade não vai para o espiritual. Tem alguma coisa errada? Não, mas não consegue alcançar. Só por isso ele morre pagão? Não, claro que não. Tem uma equipe espiritual dando apoio. Só que quem vai fazer isso? Conforme o nível evolutivo e consciencial e de busca sobre esse aspecto. Então tem gente... Por que que você tem o medo? Porque você ainda está no nível da racionalidade só. Então é natural que você diz que confia na boca, mas não confia, porque você precisa sentir esta confiança. É a fé, é o crer, é o dar crédito. Dar crédito é acreditar, entendeu? Dar um cheque calção. Porque eu sei que eu vou pagar. Eu não tenho a menor dúvida, eu vou pagar. Então eu tenho fé, estou dando fé. É a mesma coisa? Eu não tenho a menor dúvida, eu sei que só vai acontecer o que tiver que acontecer. E a gente Entendeu? sabe, né? É a confiança, exatamente. Entendeu? A gente foi sabe. bem profundo na conversa aqui, mas porque você já tem condição de entender, né? Você tem condição de entender, então confia, né? E cuida desses fractais todos dessa maneira, com essa consciência que eu trouxe agora, né? Porque esses são esses pedacinhos e eles te acompanham. E vão te acompanhar eternamente, porque você é o Deus deles. Verdade. Certo? Certo. Né? Então, vai fazendo esse trabalho e vai fazendo todo o tratamento, mas não para o seu pai, para você. Se harmoniza, se equilibra, se mantém bem, dá consciência, ama esses pedacinhos todos, cura esse pai dentro de você, metade de você é esse pai, que te deu um monte de força, que seja pelas brigas, não importa, não importa. Isso aí é só coisa da nossa razão, do nosso ego, da nossa vaidade, de todos nós que a gente ainda estamos aí. Vamos demorar, a humanidade está longe de alcançar esse amor incondicional aí. A gente está buscando isso, mas ainda estamos distantes. Todos nós estamos. Né? O amor que não impõe condição. Né? A gente ainda impõe algumas condições, porque é da evolução da raça humana. Nós estamos aí da quinta para a sexta fase da quinta raça. Muita coisa. Isso fica para depois. Isso fica para um outro momento. Tá bom, Flor? Então Tá a gente está evoluindo, todo mundo junto. Tá bom? Fica bem. Tá bom. Dorme com Deus. Nem acredito que eu falei com você. Literalmente dorme com Deus. Vou dormir bastante. Eu sempre dormi muito, vou voltar a dormir muito. Não? Dorme, gostoso, relaxa. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo, linda. Tchau, tchau.